Oi, Ah, amigo, tudo bem? oi, amiga, tudo bem? E você? Tudo em paz, amigo. Como é que você tá? Tudo certinho? Tudo certo. Eu quero gravar um vídeo aqui, tô querendo gravar um vídeo, né, analisando a tua carteira para ensinar umas coisinhas pra galera. O que é que você acha? Pode sim, amiga, lógico. Ai, Raíssa, analisa minha carteira, por favor. Nesse vídeo, eu vou analisar a carteira de investimentos do Diego Bechara, criador do canal A Cara da Riqueza. Ele que é um amigo querido para mim e hoje um dos maiores youtubers de finanças do Brasil. O Diego já é um fenômeno, um dos maiores nomes da nossa atualidade quando o assunto é investimentos. No seu canal no YouTube, que já conta com mais de 1 milhão de inscritos, ele ensina sobre investimentos e também investe publicamente o próprio dinheiro em uma carteira que já soma quase 3 milhões de reais. Mas e aí, com toda essa grana, quanto será que ele recebe de dividendos por mês? Será que o Diego já pode colocar o seu burro na sombra e parar de trabalhar? Bom, é isso que vamos descobrir. Eu decidi juntar o útil ao agradável e como muitos de vocês sempre me pedem para analisar a carteira, mas seria impossível eu analisar individualmente a carteira de todo mundo, eu decidi pegar a carteira do Diego para destrinchar aqui junto com vocês. Hoje eu vou reagir ponto a ponto, o que faz sentido, o que eu mudaria e o mais importante, o que você, que ainda não tem milhões, pode copiar dessa estratégia para enriquecer de verdade, mesmo começando pequeno. Então fica comigo até o final, porque essa análise pode te poupar anos de erros na construção da tua carteira. Então vamos lá, já estou aqui com a carteira do Diego aberta, que inclusive ele investe publicamente toda a grana dele desde o início lá no seu canal do YouTube. Se tu ainda não segue o Diego, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, corre lá e se inscreve, porque tu tá perdendo muita coisa. Mas vamos lá, o Diego já tem aqui próximo de 3 milhões de reais investido, e o que de fato saiu do bolso dele foi pouco mais de 2 milhões e meio. Então a gente está falando aqui de um ganho de capital de quase 300 mil reais. Percebe? De fato, chega uma hora que a bola de neve começa a crescer e se multiplicar com tanta força, mas isso não é nenhuma mágica, isso é fruto de consistência. Aqui a gente consegue ver, vou puxar aqui desde o início, e olha só, parece uma escadinha, né? Todo mês, com muita constância e disciplina, o Diego vem aportando, vem crescendo o seu patrimônio, e se engana quem pensa que esse patrimônio de quase 3 milhões de reais surgiu do nada. Na verdade, muito pelo contrário, né? Ele começou aqui com um patrimônio de mais ou menos 15 mil reais, que talvez seja muito semelhante ao que a maioria de vocês tem hoje. E começou, inclusive, perdendo dinheiro. Então, olha só, o ganho de capital estava negativo em 200 reais, o que é muito comum e natural para quem está começando, mas à medida em que o tempo vai passando e que você se mantém firme nos aportes, tu consegue ver a carteira positivando. Mas vamos lá, vamos analisar aqui a carteira do Diego, vamos ver aqui em relação à alocação da carteira. Então, hoje o Diego tem aqui próximo de 25% em ações, 25% Tesouro Direto, uns 17 a 18% em estoque, que é as ações norte-americanas, tem também aqui um pouco mais de 17% em fundo imobiliário, um pouquinho de ETF internacional e aqui um pouquinho de criptomoedas. Então, olhando aqui a alocação, me parece que é muito semelhante ao método ARCA, que na minha visão, para quem pensa em construir patrimônio ao longo prazo, é uma das melhores alocações. Então, aqui embaixo a gente consegue ver isso. Ó. A meta do Diego é ter 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa, no caso Tesouro Direto, e mais 25% que ficaria em negócios, então ele dividiu aqui 20% em estoques, 3% em ETFs internacionais e 2% em criptomoedas. Então isso aqui é inclusive uma ferramenta muito legal do Investidor 10, que tu consegue configurar qual é a meta de alocação que você quer ter em cada uma das classes. Mas vamos lá, vamos entrar aqui em cada uma dessas classes para a gente descobrir quais são os ativos que o Diego tem em carteira, se está positivo, se está negativo, e no final vamos ver quanto que essa carteira gera de dividendos por mês no bolso do Diego. Então vamos lá, vamos começar aqui por ações, que ele tem atualmente 15 ativos. E a gente está falando de uma carteira de quase 800 mil reais apenas em ações. Então faz sentido aqui ter essa quantidade de ativos, né? 15 ações para um patrimônio de quase 800 mil. E aí a carteira de ações como um todo está com uma variação positiva de mais de 12%, mas vamos olhar aqui de um por um. Então a maior posição hoje do Diego, com um saldo de um pouco mais de 70 mil reais, fica aqui para Banco do Brasil, que é um dos melhores setores quando a gente foca em uma carteira previdenciária, uma carteira de renda. Então, atualmente, a posição em Banco do Brasil
está levemente negativa, mas percebe aqui que de quase todas as ações que ele tem em carteira está positivando bem e muito bem, né? Tem ativo aqui valorizando mais do que 100%. Mas seguindo aqui, a próxima ação, representando a segunda maior alocação da carteira de ações, fica para Vale, que é commodity, funciona muito bem no Brasil. O Diego tem um preço médio de mais ou menos R$ 56 e atualmente cada ação está custando mais de 70. Então é uma valorização de quase 30%, fora a rentabilidade, que é somando valorização mais dividendo. Então esse ponto aqui, ó, é importante da gente olhar, rentabilidade. Aí o Diego tem aqui também VEG, uma empresa muito boa. Tem também BB Seguridade, que é um dos setores mais resilientes e defensivos, né? Muito à prova de crise. Afinal, uma empresa de seguro performa bem independente do cenário. Se a taxa de juros está muito alta, ela vai remunerar muito bem o caixa. Se a taxa de juros está muito baixa, ela vai conseguir vender muito bem. Então aqui mais uma empresa de commodity, né? Que é a Klabin. Inclusive o Luiz Barsi gosta muito dessa empresa. O Diego está com a valorização aqui de mais de 20%. Ele tem também Sabesp, do segmento de saneamento. Então percebe, né? A base aqui da carteira é muito focada nos setores BEST, que seria banco, energia, seguro, saneamento e telecomunicações, que de fato no Brasil é o que melhor performa, principalmente se você tem esse foco de renda passiva, o foco de aposentadoria. Tem aqui também outras empresas que não necessariamente engloba ali no setor BEST. Então tem aqui a Mali Metal Leve, tem empresa de saúde, tem empresa de petróleo, commodity, funciona muito bem também no Brasil. Aqui embaixo a gente tem mais as outras empresas, né? Então tem Grendene, Vivara, que é focado ali no setor alto padrão, ou melhor, setor não, público alto padrão, né? Alta renda. Tem aqui também empresa de energia, muito importante, tem uma boa carteira. Bom, tem aqui também Itaúsa como hold, tem a TOTS 3 e tem aqui também a Equatorial, também com foco em energia. Então assim, uma carteira muito boa, bem distribuída, 15 ativos, a maioria deles performando no positivo. De fato, se a gente puxa aqui, olhando pela rentabilidade, os únicos dois ativos que não estão positivos é o Banco do Brasil e a Grendene, mas de resto, todos os ativos no positivo, crescendo, entregando resultados. Isso aqui é muito bom, né? Vamos aqui agora para o próximo, vamos dar uma olhada nos fundos imobiliários. Então o Diego tem aqui em fundos imobiliários 12 ativos para uma carteira de mais ou menos R$500 mil. Então na minha visão, quantidade de ativos super coerente aqui para o valor investido. E aí a gente vai ver daqui a pouco quanto que essa carteira de fundos imobiliários gera de dividendos por mês na conta do Diego. Já vamos olhar isso. Mas vamos lá, a maior posição hoje da carteira de fundos imobiliários do Diego fica aqui para o RPR11, que é um fundo que o Diego está apanhando bastante. Então a variação negativa aqui de quase 30% e considerando que é a maior posição da carteira dele. Até vi um vídeo recente onde ele comenta, né, sobre essa posição que ele tem na carteira dele, que na visão dele foi um erro ali. E óbvio, a gente não vai acertar em 100% das vezes, mas eu diria que o erro foi mais em relação à alocação, ao valor investido nesse único ativo. Porque não tem problema você ter ali alguns ativos mais pimentinha, né, para aumentar um pouco ali a rentabilidade da carteira. Isso aí é 100% normal, desde que a base seja de ativos bons. Então, de fato, o Diego tem aqui uma base muito boa de fundos imobiliários e ele decidiu colocar esse fundo, o PRP11, que de fato tem um pouco mais de risco, porém a alocação foi um pouco alta. Mas, de toda forma, a gente está falando aqui de menos de 2% da carteira. Então, ainda que o Diego perca toda a grana investida aqui nesse fundo, ainda assim não seria o fim do mundo. Então, por isso que é importante você montar uma base muito bem estruturada. Então, o Diego tem aqui o VISC11 como segunda maior posição, um pouco mais de R$45 mil, em um fundo de shopping, que está entregando retorno aqui de mais de 20%. Isso aqui é muito importante de olhar, principalmente nos fundos imobiliários. Afinal, a principal característica do fundo é distribuir 95% de todo o lucro. Então, se a gente olha aqui apenas para a variação, não seria o melhor cenário. É interessante que você olhe aqui de fato para a rentabilidade. Então, tem aí o VISC11, tem aqui também o KNRI11, que é um fundo híbrido, investe tanto em lajes corporativas como também em galpões logísticos. Tem MXRF11, o maior fundo em quantidade de cotistas. Eu acho que todo mundo já conhece esse fundo. É um fundo de papel. XPLG11, um fundo do segmento logístico. Na minha visão, esse fundo aqui fica entre os top 3 melhores fundos logísticos da nossa bolsa. De fato, tem muita qualidade, entrega muito resultado. XPML11, um fundo de shopping também. Então aqui a gente tem dois fundos de shopping, né? O XPML e o VISC11. VGHF11, que é um fundo de papel. A gente classifica ele como multi-estratégia. Então, de fato, ele entrega mais dividendo, mas também ele tem um risco um pouco maior. Não à toa é um dos poucos fundos
fundos aqui da carteira do Diego que está em queda, né? Mas ainda assim, se a gente olha para a entrega dos dividendos, o Diego está positivo aqui em mais de 13%. Aí o próximo fundo aqui é o HGLG11, que se tudo der certo nessa tratativa que o HGLG11 está em andamento ali, junto com o LVBI e o PAT11, na minha visão esse aqui tende a se consolidar, né? O maior e melhor fundo logístico de toda a nossa bolsa. Aí o Diego tem aqui também o GARI11, um fundo híbrido que investe ali predominantemente, né, em renda urbana, mas tem um pouco de logística também. KNCR, um dos melhores fundos de papéis, indexado ali mais ao CDI. E aqui embaixo, se eu não me engano, são dois Fiagros, né, que é o Vigia 11 e também o KNSA 11. Fundo muito bem gerido, da Quineia. Então percebe, dos 12 ativos que o Diego tem hoje em carteira, ele colocou ali uma pimentinha, mas toda a base, todo o principal aqui, de fato, é de bons fundos com bons indicadores e muita qualidade. Então esse aqui é um ponto muito importante na hora de você montar a sua carteira de investimentos. Tudo bem você ter ali alguns fundos ou alguns ativos um pouco mais de risco, e a lógica aqui serve não só para fundos imobiliários, como também para as outras classes de ativos da tua carteira, mas de fato a base ali, o principal, tem que ser de bons ativos. Inclusive tem vídeo aqui no canal, eu junto com o Diego, onde a gente mostra como selecionar e analisar os melhores fundos imobiliários para a tua carteira de investimentos. Se tu ainda não viu esse vídeo, é muito bacana, tu vai aprender bastante coisa, eu vou deixar ele linkado aqui em cima. Mas enfim, vamos aqui agora seguir com a análise da próxima classe de ativos e logo em seguida a gente vai entrar aqui na parte de proventos para ver quanto que o Diego está recebendo por mês de dividendo na conta. Mas vamos lá, a gente já viu aqui ações, fundo imobiliário, vamos aqui agora para a parte de criptomoedas, que atualmente o Diego tem 6 ativos e um valor investido de pouco mais de R$175 mil. Então a meta do Diego é ter praticamente 2% da carteira e hoje ele tem um pouco mais que isso. Acredito que talvez por conta da valorização dos principais ativos. Mas vamos lá, em criptomoeda, o Diego tem aqui o Bitcoin, com a maior parte aqui da carteira, um pouco mais de R$70 mil. Então, um Bitcoin inteiro hoje custa aqui um pouco mais de R$486 mil. O Diego tá com o preço médio de 447 e o valor que ele tem investido hoje representa 0,1% de um Bitcoin. Aí a próxima criptomoeda que ele tem é o Ether, com um saldo próximo de R$60 mil. E em terceiro lugar, ele tem aqui também a criptomoeda do BNB, com a posição de um pouco mais de R$25 mil. Então percebe, dessa grana aqui, de um pouco mais de 176 mil, a maior parte está alocada aqui, na minha visão, nas top 3 maiores criptomoedas mais consolidadas, com embasamento e com uma funcionalidade por trás. Então, na minha visão, essa é a melhor forma para você investir em criptomoedas. Foca ali nas principais, as que têm maior valor de mercado, que tem uma funcionalidade por trás. E aí, seguindo a mesma lógica que eu tinha comentado antes, se quiser, dá para pôr aqui alguma coisinha a mais. Então, o Diego tem aqui também um pouquinho de Link, Solana e essa outra aqui que eu não conheço. Inclusive, se você tem vontade de investir em criptomoedas para proteger o seu patrimônio, mas ainda não sabe por onde começar, o MB, o Mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, vai te dar uma ajudinha para você dar o pontapé inicial de forma segura. Abrindo sua conta gratuitamente através do QR Code que está aqui na tela ou pelo link da descrição e no momento do cadastro colocar o cupom GANHE25, ao investir pelo menos R$50 em qualquer ativo da plataforma, em até 7 dias você vai receber R$25 de crédito direto na sua conta para usar como quiser. E claro, quanto à segurança, pode ficar tranquilo que a MB é toda regulamentada, tudo certinho, que é para você investir de forma segura, sem preocupação. Então, se você quer dar o primeiro passo e começar a investir, para abrir sua conta, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou clica no link aqui da descrição. Mas vamos lá, seguindo aqui, a gente já fez essa parte de criptomoedas, vamos aqui agora para a parte de ETFs internacionais e já aproveita e me conta aqui embaixo qual a sua opinião sobre a carteira do Diego. Me conta aqui embaixo o que você está achando e até o final eu também vou dar a minha opinião. Mas vamos lá, vamos entrar aqui agora em ETFs internacionais, que o Diego tem aqui um pouco mais de 6% da carteira dele. Então, de forma muito simples, ele tem aqui o ETF IVV, que replica o índice S&P 500 e esse ETF
como você pode ver aqui, ele é cotado em dólar, porque é a forma de você investir diretamente no mercado norte-americano. Então você tem o IVVB11, que é o ETF que também replica o S&P 500, só que diretamente aqui pela nossa bolsa, e você tem o IVV, que nesse caso você investe diretamente lá fora. Então atualmente ele tem aqui um pouco mais de 20 mil dólares investido. Tem também aqui mais um ETF, né, que é o TFLO, que é um ETF de renda fixa que investe em títulos do Tesouro Norte-Americano de curto prazo. Muito semelhante aqui ao nosso Tesouro Selic. Também cotado em dólar, porque é uma forma de você investir diretamente no mercado norte-americano. Então, visando até mesmo em tirar um pouco do risco Brasil do seu dinheiro, a gente sabe que existe. É interessante você ter uma parte do seu patrimônio dolarizado. E o Diego tem aqui um pouco mais de 13 mil dólares investindo em TFLO, um pouco mais de 20 em VV, totalizando aqui próximo de 200 mil reais, que corresponde a próximo de 7% da sua carteira de investimentos. Mas essa não é a única forma de você investir diretamente no mercado norte-americano. Você pode também comprar as suas próprias ações, escolher os seus próprios ativos através do que a gente chama do stock picking. Então vamos entrar aqui justamente nessa parte aqui das stocks, que atualmente o Diego tem aqui 15 ativos para um patrimônio de um pouco mais de R$500 mil. Então aqui ele tem as principais empresas de mercado, né? Tem o Google, tem a Nvidia, Apple, Nubank, Amazon, Microsoft, Banco Inter, Johnson & Johnson, tem a Meta, Coca-Cola, JP Morgan, Mastercard, tem alguma coisinha aqui embaixo. Mas percebe, as principais empresas de mercado, todas elas, acredito eu, líder de mercado, não à toa estão conseguindo entregar aqui um baita de um retorno na carteira como um todo, tendo uma valorização próximo de 35%. De fato, é muita coisa. E aí eu perguntei ao Diego sobre essa movimentação na carteira dele, mais para tirar dúvida mesmo, mas é uma carteira que eu acompanho muito de perto. Então, há um tempo atrás, o Diego tinha o patrimônio dele todo aqui no Brasil e ele investia através do IVVB11. E aí, uma vez que a carteira chega nesse patamar, nesse tamanho, é interessante tirar um pouco do risco Brasil e, de fato, mandar a grana diretamente lá para fora, que foi uma das ações que o Diego fez. Então, ele trocou ali o IVVB11 pelo IVV, que é apenas uma porcentagem pequena da carteira, mas, de fato, o principal, a maior alocação, fica para as stocks. E aí, na minha visão, né, particularmente, eu prefiro investir lá fora através de ETFs. Atualmente, hoje, essa é a minha opinião. Acredito que seja uma forma mais eficiente, mas o Diego optou aqui por fazer o stock picking diretamente lá fora e a carteira vem entregando um baita de um resultado. Mas enfim, vamos aqui para a última classe, que é o Tesouro Direto, onde o Diego tem aqui muito próximo da meta, né, 25%. Vamos só olhar o que tem aqui dentro para a gente já ir para a parte dos proventos. Então ele tem aqui Tesouro Selic e Tesouro IPCA, o básico que funciona, né? A maior parcela ficando ali em Tesouro Selic, mais ou menos R$700 mil, que acredito eu que é a parcela da carteira dele de caixa. E também tem um pouquinho aqui em Tesouro IPCA, que com certeza deve ter pego ali a boas taxas. Mas enfim, vamos olhar aqui agora a parte que eu sei que vocês estão mais curiosos. Quanto essa carteira de quase 3 milhões de reais gera de dividendos por mês? Bom, aqui em proventos a gente tem todo o histórico, tem também o extrato, né, do que foi caindo mês a mês. E já vou clicar aqui em detalhes, mas uma parte interessante da gente dar uma olhada aqui é nessa parte de gráfico. Então aqui a gente consegue ver a rentabilidade da carteira do Diego, que só esse ano está batendo aqui os principais benchmarks, tanto o IPCA como o CDI. E o que eu gosto bastante de olhar aqui embaixo é essa parte da distribuição. Então percebe, né, em ações ele tem aqui os principais setores: financeiro, utilidade pública, consumo. Percebe como a rodela é bem distribuída e bem equilibrada. Isso aqui é um ponto muito importante para você levar aí como aprendizado para a tua carteira. Percebe, não existe aqui uma exposição muito gritante em nenhum ativo. É tudo muito bem equilibrado, muito bem distribuído. A mesma coisa a gente consegue ver aqui na carteira de fundos imobiliários. Todos os valores aqui muito bem equilibrados. Mas vamos lá, vamos descobrir aqui quanto que o Diego está recebendo de proventos mês após mês. Aqui a gente tem todo o histórico, então desde 2022, mais ou menos quando o Diego começou a investir em renda variável, o primeiro dividendo dele foi apenas R$1,50. Então percebe, né? Qualquer outra pessoa poderia olhar isso aqui e desistir. Ah, um pouco demais, não quero. Mas o Diego continuou com disciplina e com consistência. E no último mês, que é exatamente em dezembro, ele recebeu aqui próximo de R$15 mil de dividendo em um único mês. E percebe, a carteira dele não está formatada para viver de renda. Na verdade, muito pelo contrário.
contrário, pela locação a gente vê que isso aqui é uma projeção para investir para o longo prazo de fato. Então o Diego tem ali mais ou menos 30 anos e acredito que não deve estar nem perto dele se aposentar. Então ele está aproveitando bastante para alocar a carteira em crescimento, em valorização, e só lá na frente, quando o patrimônio dele estiver cada vez maior e mais robusto, aí sim faz sentido ele transferir uma porcentagem para renda. Mas enfim, em 2022 ele ganhou muito pouco, né, de dividendos, R$55. 2023 já aumentou bastante, mais de 5 mil, dando uma média aproximadamente de 440 por mês. Percebe, ainda era muito pouco, mas ele continuou. Então 2024 ele recebeu quase 30 mil de dividendos ao longo do ano, dando uma média aqui de mais de R$2.200 por mês. Essa grana aqui já aposentaria muita gente. E em 2025, ele recebeu quase R$85 mil de dividendo pingando na conta, dando uma média de mais de R$7 mil por mês. Aí percebe, né? Ele saltou aqui praticamente de uma média de R$5 por mês para mais de R$7 mil por mês em praticamente aqui 3 anos. Mas por que esse resultado aconteceu de forma tão rápida? Se a gente clica aqui em gráfico e puxa o histórico desde o início, percebe que mês após mês o Diego veio aumentando o seu aporte. Ele veio investindo, reinvestindo e aumentando aqui o seu patrimônio, chegando aqui muito próximo de R$3 milhões. E aí eu sei que vai ter a galera do Chia para falar: ah, Raíssa, mas com o dinheiro do YouTube fica muito fácil, quero ver juntar apenas com salário. E de fato, tá? Eu concordo contigo, o YouTube é uma baita fonte de renda. Digo isso porque eu também tenho, mas não é tão simples construir, crescer e manter um canal com um bom rendimento. Digo isso porque eu sei o trabalho que dá, mas eu trouxe esse vídeo aqui apenas a cunho educacional, para trazer alguns insights de análise que tu pode adaptar aí para tua carteira e também com o objetivo de motivar vocês. Claro que não é todo mundo que vai chegar nesse resultado, pelo menos não em um espaço de tempo tão curto, mas sim, com disciplina, constância, você consegue chegar a bons resultados também. Talvez tu nem precise aqui de todo esse patrimônio. Adapta aí para dentro da tua realidade. Então o Diego chegou a um resultado muito rápido, mas fruto do esforço e da disciplina dele. Eu vejo muita gente entrando nesse mundo digital, ganha muito dinheiro, mas gasta tudo que ganha e não consegue crescer nada o patrimônio. Então isso aqui também é muito mérito do Diego, de ter disciplina, de segurar ali o padrão de vida dele, apesar dos ganhos que ele tem, para aportar cada vez mais. Esse aqui tem que ser o nosso foco enquanto investidores, focar em aportar, em crescer patrimônio, fazer a bola de neve girar. Mas vamos lá, já vou te dar aqui o meu veredito final sobre a carteira do Diego. Vamos só olhar quanto que está gerando de dividendo apenas dos fundos imobiliários. Então vamos lá, voltando aqui em proventos, em tipo de ativos, vou selecionar aqui apenas os fundos imobiliários e aqui a gente consegue ver o histórico. Então em 2023 ele teve uma média aqui de menos de R$300 por mês, em 2024 esse valor saltou para mais de R$1.500 por mês, em 2025 ele recebeu 4 mil de renda passiva apenas dos fundos imobiliários. E aí se a gente coloca aqui todos os ativos, a média sobe para um pouco mais de R$7 mil, que você pode até se questionar. Mas Raíssa, uma carteira tão grande gerando apenas isso de rendimento? Sim, esse resultado poderia ser ainda maior, mas como eu comentei anteriormente, a carteira do Diego não está formada 100% em renda. E ele explica o porquê e te prova que o resultado é maior. Então vou deixar um vídeo aqui do canal dele para você dar uma olhada. Mas enfim, para a gente finalizar, baita de uma carteira, na minha visão, muito bem montada, muito bem estruturada, entregando uma boa rentabilidade com bons ativos. Isso aqui que é o importante. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou da carteira do Diego e aproveita também para dar uma olhada nesse vídeo aqui, onde ele vai te trazer vários insights sobre a sua carteira de investimentos também.